Olá, tudo bem com você? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Eu estou aqui mais uma vez para darmos continuidade desta série de estudos, o estudo 4, falando da lei moral e a lei cerimonial. É um estudo muito especial. Desde já eu agradeço a você, e pegue a sua Bíblia, pegue uma caneta, um papel para você anotar tudo. Lei moral e lei cerimonial. E o que é lei moral e também o que é lei cerimonial, Lei moral foi escrito com o dedo de Deus, de acordo com Êxodo capítulo 31, o versículo é o 18. Deus escreveu as duas tábuas com o seu próprio dedo, tábuas de pedra, escritos os 10 mandamentos, que está registrado em Êxodo capítulo 20, os versos de 3 a 17. Foi escrito com o próprio dedo de Deus. E o que Deus fez, isto durará eternamente, diz Eclesiastes capítulo 3, o versículo 14. E a lei moral, a lei cerimonial, melhor dizendo, E a lei cerimonial? Bom, a lei cerimonial, eu já falei em outros vídeos, Creio que você compreendeu. Lei cerimonial era lei de cerimônias, que era sombra do que estava por vir. E quando Jesus veio, essas leis cerimoniais foram abolidas. Lei cerimonial foi escrito por Moisés, É bom lembrar disso. Deus escreveu a lei moral com seu próprio dedo e Moisés escreveu a lei cerimonial, num livro, de acordo com Deuteronômio capítulo 31, versículo 9, e também Neemias capítulo 8, versículo 1. Lei cerimonial foi escrito no livro por Moisés, e ao escrever essa lei cerimonial, ele deu ordem aos levitas que colocasse por fora da arca. Isso está em Deuteronômio capítulo 31, versículo 26. Mas o título deste estudo é diferença, entre dia e dia. Olha, o estudo desta série, estudo 4, é um estudo muito especial, você não pode perder, Desde já eu peço a você que compartilhe esta mensagem, se você é realmente sincero e também você ama a verdade. Compartilhe esta mensagem, se inscreva neste canal para que esta mensagem seja divulgada. Afinal, nós estamos extraindo da Bíblia, da Palavra de Deus. O título eu já falei, é um título muito especial. Faz diferença entre dia e dia. Que dias são esses? Ou melhor, que dias são esses? Tudo isso e muito mais nós vamos ver a partir de agora neste estudo número 4, tá bom? Abra sua Bíblia aí em Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14, eu estou aqui com a minha Bíblia aberta. Você também deverá pegar a sua Bíblia, a Palavra de Deus, para estudá-la juntamente comigo. Capítulo 14 de Romanos, o versículo é o 5. E no versículo 5 diz assim: faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo.
esta é a mensagem que nós iremos, compartilhar a partir de agora. Paulo, ele aborda aqui um assunto muito especial, né? Diferença entre dia e dia. O que Paulo quer dizer? O mesmo ocorreu lá na Galácia, né? Gálatas capítulo 4, versículo 10. Abre a sua Bíblia aí. O mesmo ocorreu lá com os irmãos lá da Galácia. Capítulo 4, versículo 10 de Gálatas. Eu estou aqui abrindo a minha Bíblia. É bom, maravilhoso quando a gente medita na palavra de Deus. Capítulo 4 de Gálatas, o versículo é o 10. Aqui diz assim: guardais dias e meses e tempos e anos. Então veja, né? É quase o mesmo sentido. Então, isso estava acontecendo também lá na Galácia, né? Ou seja, guardai dias e meses, tempos e anos. Estava essa controvérsia lá também na Galácia, né? O mesmo ocorria também, sabe aonde? Lá na igreja dos Colossenses, Colossenses capítulo 2, abre a sua Bíblia aí. Colossenses capítulo 2. E o versículo 16. No versículo 16 diz assim: portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. No verso 17 diz assim: que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo, né? Ou seja, estava ocorrendo lá também, aos Colossenses lá, né, a diferença entre dias e dias, e também falou do sábado, enfim, né? E Paulo, ele chegava, ele repreendia também, né? Quando estava essa controvérsia. E, irmãos, quando nós vamos, por exemplo, para Isaías capítulo 1, Isaías capítulo 1, versículo é o 13, lá diz assim, eu estou aqui abrindo a minha Bíblia, Isaías 1, capítulo 1, versículo 13, lá diz assim: não tragais mais ofertas debalde, o incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, e os sábados, e a convocação das congregações, não posso suportar iniquidade, nem mesmo a ajuntamento solene. Então, aqui foi dito, olha, eu não posso suportar isso, essas festividades, estes sábados, enfim, eu não posso suportar mais isso aí, eu não suporto. Em outras palavras, Deus estava dizendo, olha, vou abolir tudo isso aí, vou abolir tudo, né? Se for lá para Oséias capítulo 2, o versículo 11, dá no mesmo. Deus disse assim: eu farei cessar de vós todo o seu gozo, todas as suas festividades e também os seus sábados. Enfim, e assim sucessivamente, né? Mas de que
sábado Deus estava falando? De que dia Deus estava falando? É isso que nós vamos ver aqui nesse estudo. Neste estudo, vamos ver isso aí muito mais. E de que dia Deus estava falando? De que sábado Deus estava falando, né? Interessante, lei cerimonial é o seguinte, era leis de cerimônias. Antes de Jesus vir, havia as leis de cerimônias escritas por Moisés, né? E quais são as festividades que havia ali em Israel, que era comparado com o sábado, né? Cada festa daquela era comparada com o sábado, não importava o dia que caísse, né? Aquela festa era comparada a um dia de sábado. Por exemplo, lá tinha a festa da Páscoa, era comparado como um dia de sábado. Lá também tinha a festa dos pães asmos. Festa dos pães asmos era comparado um dia de sábado, entende? Ou seja, durante o ano tinha essas festividades. As festas da primícia também era comparado um dia de sábado. Festa dos tabernáculos, né? Festa também das trombetas e também a festa da expiação. Cada festa dessa durante o ano era comparado um dia de sábado, e cada dia desse, cada dia festivo desse era uma reverência total, como se fosse o próprio dia do Senhor, o dia de sábado. Não importasse o dia que caísse da semana, se caísse numa terça ou numa quarta, era festa, e essa festa era comparada a um dia de sábado. Ou seja, chegou um momento que Deus disse: eu não suporto mais essas festas, eu não suporto mais esses sábados, né? Oséias 2:11, eu farei cessar de vós todas essas festividades e também os seus sábados, sábado dos homens. Neste quadro aparece Jesus. Tudo aquilo ali era voltado para Jesus, tudo aquilo ali era festividade, né? Como falou lá em Colossenses, sombra do que estava por vir, mas o corpo é de Cristo. Quando Cristo aparece, em Colossenses capítulo 2, versículo 14, tudo aquilo ali, toda aquela festividade ali é mudada, toda aquela festividade é abolida, já que era de cerimônias, foi abolidas, ou seja, não era válida mais, né? Inclusive uma lei também de sacrifício de animal. Quando Cristo vem, Colossenses capítulo 2, o verso 4, ela é cravada na cruz. Não é necessário mais. Não era necessário mais. É nesse aspecto que exatamente Paulo vem falando sobre esse assunto. Jesus vem e aqueles costumes, né? Aquelas festividades para os judeus que não aceitaram Jesus, eles continuaram fazendo aquela prática. Aí onde entra Paulo, é como se ele desse uma chicotada naqueles judeus que não aceitavam a vinda de Jesus. É como
como se Paulo desse uma chicotada neles, e Paulo falava: olha, estas lei foi cravada na cruz, estas lei foi abolida, né? Inclusive tem Paulo falando aí, né, não faz diferença entre dia e dia, ou sábados, enfim, ou seja, eles estavam querendo continuar os mesmos costumes de antes. Lei de Moisés, lei cerimonial, foi escrito por Moisés. E aí Paulo disse: não, não é assim. Então, quando você abre a Bíblia em Gálatas 3, o versículo 10, você vai ver que Paulo vai dizer ali: maldito é aquele que está fazendo a obra da lei, ou seja, enfim, você abre Colossenses capítulo 2, verso 14 a 16, 17, Paulo ele fala contra a lei. Aliás, todas as vezes que você vê Paulo falando contra a lei, ele está falando da lei cerimonial que os judeus queriam continuar mesmo pós Jesus. Não era necessário mais, porque Jesus ali ele aboliu todas as leis cerimoniais. Então veja, lei moral escrito pelo dedo de Deus, que foi apoiado por Jesus, e Jesus continuou apoiando e foi instruído os seus discípulos, e não foi abolida e nunca será abolida o sábado semanal, que faz parte da lei moral escrito com o próprio dedo de Deus, onde muitas pessoas aí de outras denominações interpretam errado, achando que esta lei é de Moisés. Não tem nada a ver. A lei de Moisés foi abolida, foi escrita num livro da lei e colocada por fora da arca. Esta sim foi escrito por Moisés, mas a lei moral, a lei dos 10 mandamentos de Êxodo capítulo 20, os versos de 3 a 17, foi escrito com o próprio dedo de Deus, de acordo com Êxodo 31, versículo 18. Não foi Moisés, foi Deus. Foi Deus. E aonde você estiver ouvindo esta mensagem, pegue a sua Bíblia e examine as Escrituras, porque Deus está falando ao seu coração. Eu não sei qual a hora, o dia, o momento que você vai ouvir esta mensagem, de maneira que a hora, o dia que você vai ouvir é exatamente este dia que Deus está tocando no teu coração, tá bom? Quando Paulo, Romanos capítulo 7, o verso 12, ele vai dizer que a lei é santa, boa e justa. Paulo está falando de que lei então? Paulo está falando da lei moral, a lei dos 10 mandamentos, escrito com o dedo de Deus, né? Paulo continuou falando no capítulo 7 de Romanos. Abre a sua Bíblia, capítulo 7 de Romanos, e olha só o que Paulo vem falando aqui. Eu admiro muito de Paulo. Paulo foi inspiradíssimo pelo Espírito de Deus, né? E muitas pessoas às vezes usam os ensinamentos de Paulo para tentar desviar do correto, né? Dos ensinamentos corretos de Deus. Capítulo 7 de Romanos, o versículo 7, Paulo diz assim: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão por intermédio da lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse: não cobiçarás. A lei pecado? De modo nenhum. Eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei, tá? A lei é que vem o pleno conhecimento do pecado.
E pecado é a transgressão da lei. 1 João capítulo 3, versículo 4. Mas aí, Paulo ainda no capítulo 7 de Romanos, no versículo 25, Paulo diz assim: dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Então, Paulo diz que com seu entendimento, ele serve a lei de Deus. Entende? Lei moral, escrito com o dedo de Deus, e lei cerimonial. Ok? Espero que você tenha compreendido esta mensagem, né? Espero que você tenha chegado a um pleno conhecimento através desta mensagem, porque Deus quer assim para você, tá bom? Jesus não veio abolir a lei, de acordo com o capítulo 5 de Mateus, no versículo 17. Ele veio cumprir, ou seja, completar. A palavra cumprir é completar. Jesus veio completar, não abolir. Bom, que Deus abençoe você neste momento, né, do estudo da palavra de Deus, do exame da palavra de Deus. Ok? Que Deus abençoe em nome de Jesus.